Estamos ao vivo. Sim. Deixa- Primeiro episódio do Invicta. Ao vivo, ao vivaço agora. Sejam bem-vindas, né? Todas vocês aqui na nossa mesa, na mesa do Invicta, o nosso podcast voltado para mulheres que, assim como a minha convidada de hoje falou, né? Que caem, mas que mesmo assim não deixam de recomeçar. Aqui é um lugar para que vocês possam se sentir acolhidas, para que vocês possam se inspirar, para que vocês possam encontrar realmente um lugar para se sentirem mulheres, sabe? Uma mulher que busca a beleza, uma mulher que busca a prosperidade, mas sem deixar de lado sua fé, sua família, né? Sem deixar de lado aquilo que é mais lindo em nós mulheres, né? O nosso jeitinho de ser. Queria apresentar para vocês brevemente o que é o Invicta, né? O que pulsou no meu coração antes de dar a palavra para a convidada de hoje. Eu deixei uma colinha aqui porque vocês bem sabem que eu falo muito e a probabilidade das vezes eu acabar indo para outro assunto é grande. Então, eu deixei aqui um script, né? Então, Invicta é uma mesa, mas não é qualquer mesa. Sabe quando você se reúne com aquelas suas amigas onde o assunto é sempre crescimento, novas ideias, motivações, inspirações, histórias de vida, aquilo que a gente já se superou? É essa a ideia que eu quis trazer para o Invicta. Hoje eu tenho acesso a muitas mulheres que são grandes mulheres, mas que muitas vezes as pessoas não conhecem a história delas. Conhecem só a... Sabe aquela frase, né? Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas não vejo os tombos que eu levo? Então... Então, eu conheço muitas mulheres onde a gente olha e só vê aquela beleza, aquela força ali no Instagram, aquela força do trabalho delas, né, da construção delas, mas o desafio por trás da cadeira, o desafio por trás da gestão e a superação por trás disso também, eu acredito que é algo que vai nos inspirar muito. E eu pensei, por que não? Por que não fazer uma mesa? E por que não um podcast? Por que não fazer com que as pessoas também conheçam o outro lado que às vezes elas só abrem para mim no íntimo, né? Lógico que aqui a gente vai trazer assuntos de negócio, fé, família, prosperidade, recomeços, que é o tema principal do podcast de hoje. E para abrir, né, essa mesa hoje, eu não poderia ter escolhido uma pessoa diferente. A pessoa que eu escolhi hoje é uma pessoa que, além de tá dentro do meu núcleo ali de mentorados, além de estar ali entre uma das mulheres que eu admiro a história dela e admiro ainda mais agora, conhecendo mais profundamente ainda. Foi uma pessoa que uma vez me disse uma coisa, né? Ela virou para mim e falou bem assim, Rafa, eu tava partilhando, eu nem sei se ela lembra disso, mas uma vez eu tava partilhando uma coisa com ela, bem íntima em relação ao trabalho, e ela virou para mim e falou bem assim, mas eu não te vejo dessa forma. Eu te vejo muito mais grande do que esse lugar que você tá e que você diz que é maior que você. E aquilo me fez refletir em como as pessoas estavam me enxergando e como que eu, dentro da minha identidade, me enxergava quando eu me olhava no espelho. Então, eu falo uma coisa para vocês: pessoas grandes veem a gente como pessoas grandes impulsionam a gente. Muitas vezes a gente vê mulheres empoderadas que crescem, que fazem a sua própria história. E a nossa autodefesa, ou às vezes uma ferida de rejeição que a gente tem, é se afastar dessas mulheres. Não se afastem. Quando vocês encontrarem mulheres poderosas que você admira, que já conquistaram coisas que você deseja conquistar, se aproxime delas, que com certeza elas vão te erguer também. E é por isso, né, que eu acredito que ser invicta é isso. Também não é subir sozinha, né? A Pri, que é a minha convidada de hoje, é uma mulher que saiu do interior de Linhares para reconstruir sua própria vida do zero aqui em Vitória, no Espírito Santo, que tem uma história que reflete muito o que é ser uma mulher invicta. Seja bem-vinda, Pri, no primeiro episódio do Invicta. Obrigada, Rafa. Acho que antes da gente começar, eu também queria agradecer pelo convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast, é a primeira vez, o primeiro episódio do seu podcast, então me senti muito honrada, feliz, principalmente por você ser a minha mentora. E então você conhece também um pouco da minha história, conhece o que eu passo de fato no dia a dia. E
é muito gratificante para mim poder participar, até porque o Invicta tem tudo a ver com o que eu vivo também, né? Com quem eu sou. Então, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Essa questão de energia, de você se sentir bem com quem você está convivendo ali. E isso tem feito muita diferença na minha vida. Ter você na minha vida tem feito muita diferença. Ai, que maravilha. É recíproco, viu? Muito recíproco. Então, vamos começar, gente. Primeira coisa, eu quero dizer para vocês que eu tô com o computador aqui. Então, eu já vi que a Sara tá aqui online com a gente, eu já vi que a Jamile tá aqui. Comentem, gente, deixem seus coraçãozinhos aqui para que a gente possa interagir com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a Pri também, podem deixar aqui no, no direct aqui que eu estou acompanhando, eu tô vendo tudo aqui, tá? E aí, a gente vai começar, eu vou fazer algumas perguntas para a Pri. E a primeira pergunta que eu tenho para você, Priscila, é: quem é a Priscila num domingo à tarde, quando ninguém tá olhando? Meu Deus! Ai, no domingo à tarde, a pessoa que eu sempre falo, cara, eu tenho vontade de jogar o meu celular no lixo, principalmente no domingo. Gente, como a gente. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Então, a pessoa que não quer olhar o WhatsApp, que não quer ver rede social, que não quer falar com ninguém fora do meu núcleo ali familiar, da minha filha, do meu marido. Então, acho que eu no domingo à tarde sou só minha Uhum. e da minha família. Ai, que delícia! Bom, como que era a menina que você foi lá do interior? Nossa, revisitar o passado às vezes não é simples, né? Mas eu cresci em uma fazenda, né? Assim, no interior do interior mesmo do estado. Então, com os meus pais, com 6, 7 anos, 7 anos mais ou menos, eu tive que ir para a cidade morar com minha avó. Então, eu só via os meus pais no fim de semana. Aquilo ali para mim, eu sempre falo que eu tive que recomeçar algumas coisas desde muito nova. Então, para mim, foi recomeçar mesmo tão criança, assim, né? Sair da casa dos meus pais, porque eles queriam que eu estudasse, provavelmente não queriam que eu tivesse a vida que eles tinham ali, né? Minha mãe, dona de casa, meu pai trabalhando em uma fazenda, e então eles me apoiaram, me levaram, né? Tão criança para morar com a minha avó para conseguir estudar. Então eu falo que ali tão criança eu tive já que recomeçar, assim. E acho que não foi simples, assim, mesmo que naquela época eu não soubesse expressar, né? Mesmo que eu não soubesse falar assim, poxa, sinto falta dos meus pais, sim, né? Não tivesse o dia a dia ali com pai e mãe, como toda família Aham. normal, digamos assim. Eu tive que reaprender ali. Então, eu fui morando ali com a minha avó para estudar com os meus avós, né? Tive muito carinho, muita presença dos meus avós, dos meus pais no fim de semana. E, e ali fui crescendo. Depois, quase adolescente, eu voltei a morar com os meus pais. E rapidamente saí de casa mais uma vez para ser menor aprendiz, para trabalhar, enfim, eu falo que eu sempre quis ser alguém, mesmo que eu não soubesse o que eu queria ser ainda, mesmo tão nova, mas eu não queria aquela realidade que eu tinha. E eu acredito que os meus pais também não queriam aquilo para mim. Legal, Pri. Nossa. Pri, quando a gente estava conversando sobre o podcast, você citou algo como você, menina, ainda ter aquela vaidade de querer ser alguém, né? Aham. Você citou, até você colocou, né, a vaidade. Fala um pouquinho sobre isso, como que você se sentia. Eu lembro que quando criança ainda, eu via outras realidades, né, na escola, enfim, que não era a minha realidade ali, não era a realidade da minha família. E me inspirava naquilo, queria algo maior, queria conquistar alguma coisa mesmo não sabendo o que era.
Em alguns momentos, essa palavra vaidade, ela vinha do meu pai, que para ele querer mais do que a gente podia ter naquele momento era uma vaidade. Então, em algumas vezes ele falava, né? Ah, mas você é muito vaidosa, mas isso não é para você, isso não é pra gente. Então, assim, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu enxergo que era, de certa forma, uma proteção do meu pai, né? De tentar impedir aquilo para que eu não me frustrasse. Mas eu pensava, caramba, essa vaidade vai me levar em algum lugar, não sei aonde, mas essa realidade eu não quero pra mim. Essa realidade eu preciso mudar, sabe? Então a palavra vaidade na minha vida vem daí, assim, vem do meu pai, assim, sabe? Essa inquietação, né, Pri? Essa inquietação de querer mais, de querer crescer, é algo que eu sinto também, e eu compartilho muito isso com você, porque é algo que eu sinto também no meu coração desde quando eu era novinha. Era uma coisa assim, tá, eu não posso ter isso, mas como que eu vou fazer para ter? Sim. Né? Hoje a minha mãe não pode comprar, mas nossa, quando eu estiver trabalhando, quando eu tiver meu dinheiro, vai ser diferente. Eu vou fazer acontecer, então eu vou buscar isso. Então eu me conecto muito com isso, com essa inquietação, dessa ambição, né? Dessa vontade de querer ter mais. E eu me lembro também de uma situação, logo que eu comecei a virar, logo que eu virei cabeleireira, que eu fui em um treinamento. E eu vi várias mulheres chiques chegando lá com seus carros e tal. Eu falei, gente, essa profissão leva as pessoas a ser assim, a andar assim. Caramba, eu quero ser uma dessas mulheres que anda de salto, que se veste bem, que anda com seu próprio carro, que viaja, que fica no hotel. Para mim era tudo, porque o primeiro curso que eu fiz, eu fiquei de favor, foi um curso difícil, né? Eu tive que realmente sair um pouco dar um passo de coragem para poder fazer, né? Então, aquele momento ali eu falei assim, nossa, eu estou no lugar certo. E essa inquietação ali que você fala conecta muito comigo quando eu era mais jovem também. Pri, com 22 anos você saiu lá do interior, certo? Sim. Você saiu sozinha para uma cidade nova. Como que foi esse salto e esse recomeço? Não foi fácil, apesar de ser uma cidade relativamente próxima, né? Vitória está mais ou menos 2 horas e meia de Linhares. A minha família ficou toda lá. Naquele momento eu não tive o apoio de muita gente. Eu saí de lá para trabalhar em uma empresa que eu já trabalhava lá e fui praticamente transferida para essa empresa aqui porque eu busquei isso também. Então, eu lembro de chegar aqui, assim, só com minha mala, só com as minhas roupas, só e aquela coragem, assim. Eu falo que eu sempre fui muito corajosa, assim. Eu me Eu me descrevo, né, como uma pessoa muito corajosa, então acho que isso vem desde criança, né, dessa fase minha de criança. Então chegar aqui em Vitória era tudo muito novo pra mim. Eu falo que eu fiquei 6 meses chorando, então talvez minha mãe nem saiba disso, ela vai escutar agora. Porque naquele momento eu também não queria voltar atrás, né? Então eu não queria falar para os meus pais que aqui não é que não estava bom, é que naquele momento eu precisava passar por aquilo. E talvez se eles soubessem disso, eles me impedissem de passar por esse momento. Você não precisa passar por isso é vaidade, né? Então, e venci essa fase, assim, e era aqui que eu queria me especializar, era aqui que eu queria estudar, era aqui que tinha uns cursos que eu queria fazer. Inicialmente, eu fazia faculdade de Direito, e eu transferi a minha faculdade para cá nessa época. E o meu objetivo de vir para cá, na verdade, era: eu vou me formar em Direito, vou passar em um concurso e vou, com o que eu conquistar com esse dinheiro aí do concurso, que o concurso vai me proporcionar, eu vou buscar o que eu gosto. Então, eu queria fazer faculdade de moda, eu queria várias coisas nesse mundo da beleza, da moda, da criatividade, que não tinha na minha cidade. Eu queria buscar aqui, mas eu achava que
se formar em direito, fazer um concurso, era o meu trampolim para buscar o que eu realmente queria para minha vida, sabe? Então, não foi simples no começo, e tudo que eu fui buscando, de fato, foi me direcionando para o que eu queria, assim, sabe? Então, cada vez que eu buscava, eu estava mais próximo do que eu queria mesmo. Que legal, Pri, que legal. Você falou que você passou por esse desafio quando você veio para Vitória, né? Tão jovem, tão menina. E eu vou te fazer uma pergunta que talvez ela se aplique um pouco também hoje, porque nos dias de hoje a gente também enfrenta desafios, são diferentes, mas enfrentamos. E o que que te sustentou quando você achava que tudo ia desabar? E o que te sustenta hoje também, né? O que te sustentou naquela época e você acredita que hoje você ainda se apega a isso para se manter firme ali? Uhum. Acredito que a minha fé. Quando eu falo em fé, eu não tô falando só de religião, né? Eu tô falando até de autoconhecimento mesmo. Eu acho que você se conhecer e acreditar, entender o seu potencial e acreditar que aquilo ali vai dar certo e fazer aquilo dar certo. Eu falo que a única opção na minha vida é dar certo. Quando eu me meto em alguma coisa, a opção é dar certo ou dar certo. Então, acredito que a fé me manteve forte, assim, sabe? Pra conseguir lidar com esse momento. Que legal, que legal. É, tá. Se você pudesse voltar para aquela menina que tomou aquele passo de coragem, saiu de Linhares e veio para Vitória. Se você pudesse voltar no tempo, o que que você diria para ela? Nossa, difícil. Eu acredito que não sei se eu anteciparia para ela os desafios, porque foram todos esses desafios que fizeram ela ser quem eu sou hoje, no caso, né? Então, eu acredito que antecipar os desafios talvez não, mas eu diria que vai passar, sabe? Assim, todo momento, quando você achar que não tem mais jeito, quando você achar que, caramba, eu preciso voltar atrás, eu preciso, dar um passo para trás, eu preciso, desacreditar disso, não é verdade, vai passar. Então, assim, lógico que em muitos momentos a gente tem uma fraqueza, uma insegurança, principalmente nós mulheres, né? Então, acho que eu precisava desse conselho de mulher para mulher naquele momento, sabe? E acho que eu seria essa mulher para aquela menina de 22 anos. Antes da gente ir para o nosso próximo bloco de perguntas, vamos ver o que que o pessoal tá falando aqui. Tamires diz que tá amando. Hum. O Alan falou: inspirador conhecer histórias de pessoas que possuem ambição. Parabéns. Obrigada, Alan. Maravilhosa, Priscila. Obrigada por inspirar tantas mulheres. Bárbara, ai que legal. A Aline tá aqui. A Jessi. Ai, a Jessi tá aqui. A Thaís tá aqui, amiga. Beijos. É isso, gente. Ai, que lindas. Obrigada. Muitas Estamos com mulheres. 12 telespectadores. Fria. Gente, Muito ontem eu bom. falei com a Rafa sobre a live, né? Eu falei, nossa, Rafa, ao vivo vai ser muito difícil, né? O podcast dá pra gente fazer cortes, editar. E aí ela falou assim: ai, não, acho que vai ter pouca gente, Pri, né? Muita gente, não, sei lá, umas 3, 4 pessoas. Ai, ai. A gente, viu? Já não somos 3, 4 pessoas, somos 12. E eu falei pra Rai e pra Pri agora no começo, gente, pra quem fez live com 1, 2 pessoas no Instagram, tô no lucro. Eu lembro que as pessoas entravam, e eu acho que as pessoas entravam e via que tinha só uma pessoa, ela já vazava. E esse conteúdo não tá bom, não, vou sair. E aí, aquela única pessoa que tava lá, acho que ela ficava por pena mesmo, por dó. Tipo, deixa eu deixar essa menina aqui, deixa rodando aqui. Ai, Deixa eu fazer gente. alguma coisa enquanto ela fala aqui. Ai, que Porque se eu legal. sair, eu vou deixar ela falando sozinha. Judiação. Deixa eu apoiar ela. Fazer meu ato de caridade aqui. Obrigada a essa pessoa que ficou aí, ó. Ai, ai. Fases da vida, né? Bom, vamos lá. Nosso segundo bloco agora, tá, gente?
recomeçar virou quase uma marca na sua vida, Pri. E quando a gente fala em recomeços, talvez eu até deveria ter trazido uns guardanapos aqui pra gente enxugar as lágrimas, eu sou meio chorona. Porém, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Em relação a recomeços, eu acredito muito em recomeços e eu acho que... Eu tenho até uma teoria que eu digo assim... quando o ouro ele é tirado ali, né, nos minérios, né, enfim, tiram o ouro ali, ele é só uma pepita, né? E essa pepita, ela não tem muito valor. Tem valor, obviamente, mas ela não tem muito valor. E para que ela se torne uma joia, ela precisa passar por uma alta temperatura, ela precisa passar por um processo, por um recomeço. E aí ela nunca mais deixa de ser uma joia. E aí aquele ouro pode ser derretido várias vezes para ele recomeçar várias vezes, mas ele nunca perde o seu valor. E eu acredito em recomeços dessa forma, que todas as vezes quando a gente vai fazer algo diferente, grande, a gente vai se transformar em algo mais precioso ainda, a gente precisa passar esse caldeirão quente, sabe, essa transformação que dói. É literalmente ser derretida, perder toda aquela visão, aquela feição, aquela mentalidade que você tinha antes para transformar em algo novo. E a Pri tem histórias lindas de recomeços, né? Eu falei para vocês que a base do nosso podcast é muito recomeço. E eu achei linda a história dela. E aí a pergunta agora, né? Recomeçar virou quase uma marca na sua vida. Quantas vezes você sente que já teve que recomeçar de verdade, assim? Muitas. Inclusive todos os dias. No início da minha história, como eu falei, desde criança, assim, passei por esses momentos de mudança de cidade, passei por um divórcio, então, após uma quebra de vínculo, assim, existe um recomeço, e não é só um recomeço de um relacionamento, é um recomeço de quem você é também, né? Então, é uma mudança muito grande, principalmente para a mulher. Naquele momento foi uma mudança muito grande para mim. Nesse momento eu estava no início da pense, assim, no início de tudo, e ao mesmo tempo que aquilo ia me machucando, ia me transformando, também ia me moldando para quem eu precisava ser, sabe? Então, esse recomeço traz também uma transformação, sabe? Outros recomeços que eu tive, assim, foi logo depois da minha maternidade, né? Logo depois do nascimento da minha filha. A Pense, inicialmente, a gente começou com uma sociedade e logo depois que a minha filha nasceu, a gente interrompeu essa sociedade. Então, ali também foi um recomeço para mim. Um recomeço de todas as formas, porque acho que ali foi o maior desafio, assim, de recomeço mesmo, sabe? Eu tive que aprender a ser mãe. Eu não concordo muito com essa frase de que nasce um filho, nasce uma mãe, não. Eu aprendi a ser mãe e eu aprendo a ser mãe com a minha filha, então recomeçar profissionalmente e recomeçar sendo a Priscila e sendo mãe, acho que me transformou e me transforma em algo que talvez seja inimaginável para mim hoje, sabe? Talvez vai me transformar ainda em algo muito maior. Então, acho que de todos os recomeços, assim, esse foi, eu diria que o maior. Você pensou em desistir? Muitas vezes. Principalmente depois da maternidade, assim, né? Você escuta em alguns momentos que você não vai conseguir, não, olha para você, com um bebê tão novo, não tem como dar conta de tudo, não tem espaço, né, para uma mãe, enfim, várias coisas a gente escuta ali nesse início. E no início da maternidade a gente também tá muito frágil, né? Então ali eu pensei em desistir porque eu tive muitas dúvidas, né? Como que eu vou continuar sozinha com uma equipe
como que eu vou continuar sozinha e tendo que lidar com a maternidade. Então eu pensei sim em desistir. Eu te pergunto isso, Pri, porque frequentemente as pessoas também me perguntam isso, né? Rafa, o que fazer quando eu tô com vontade de desistir? O que você sente vontade de desistir? E era um conflito interno que eu tinha antigamente, porque era assim, Pri, eu escutava as pessoas falando assim. Quando você faz o que você ama, quando você tá no caminho certo, você não pensa em desistir. Gente, pensa sim, tá? Pensa sim. Penso. Pensa porque os desafios são grandes. Existe desafio em fazer o que você ama. Existe desafio em caminhar na direção certa. Eu falo que tem uma frase que roda no Instagram e a gente se inspira muito nesses reelzinhos, né, que aparece, que ela diz assim: existe conflito interno também quando você toma a decisão certa. Existe a nossa cabeça, o nosso corpo, ele também se bagunça todo quando a gente toma a decisão certa. Um divórcio não é uma coisa fácil, também passei por isso. Um recomeço, fechar um negócio. Eu lembro que quando eu fechei o meu primeiro salão, eu tinha 23 anos. Cara, foram 6 meses chorando e sem saber se era realmente essa decisão, porque parecia uma fraqueza. Só que todas as vezes que eu tomei decisões, não de desistência, ou enfim, né? Mas todas as vezes que eu tomei grandes decisões, elas me levaram para um novo lugar, para um novo caminho. Então, ontem eu estava conversando com a Rai sobre uma circunstância ali no Instagram, e eu falei para ela assim: bendita intuição. Né? A gente precisa acreditar na nossa intuição quando a gente precisa fazer algo, ou quando a gente precisa recomeçar em algo também. A nossa intuição feminina é muito forte, tá, gente? Uma hora a gente vai se aprofundar nesse assunto. Muito. A gente é muito sensível, só que a gente precisa deixar ela aparecer, né? Precisa deixar Sim. ela aflorar. E voltando a esse assunto sobre Uhum. desistir, né? Não só pensar em desistir, como eu desisti de algo também. Nessa mesma época, quando minha filha nasceu, eu tinha uma loja de roupa que estava ainda no começo, era mais nova que a Pense, e eu abri mão dessa loja, dessa marca de roupa. Então, naquele momento, eu desisti de algo Uhum. que talvez não era para mim naquele momento. E aí, isso também me ensinou muito, que eu falo que tão importante quanto você saber começar é você saber também a hora de interromper. É você saber também a hora de desistir. Isso não é fraqueza, isso é coragem, sabe? Eu acho que naquele momento eu tive coragem de abrir mão de algo para focar em algo muito maior. E foi realmente também puxando o gancho da intuição, né? Minha intuição naquele momento dizia que vamos seguir com a Pense, vamos, enfim, focar nisso. E foi o que eu fiz. Pri, não tá no script, mas me veio essa pergunta agora. Existe alguma semelhança entre gerir um negócio de roupa e salão? O que tem de semelhante entre os dois negócios? Acho que de semelhante tem a questão da liderança e tudo mais, mas apesar de estar ali no mesmo mundo, beleza e moda, eu acho que são negócios completamente diferentes, assim, sabe? Não são tão semelhantes, apesar de estar no mesmo mundo ali. Então, não acredito que um seja mais fácil que o outro, mas hoje eu me identifico mais com o negócio de beleza do que de moda, apesar de ser formada em moda. Uhum. Muito bom. Bom, teve um recomeço que a vida não pediu licença, né? Que foi esse recomeço da sua maternidade junto com a sociedade. Só exigiu que você erguesse a cabeça e fosse, né? Mesmo que você, como você disse, né? Sentir também vontade de desistir. E você fechou a loja, e aí você veio para o salão. Se você pudesse voltar atrás, você teria feito algo de diferente? Hum, Não. Não. Naquele momento, não. Acredito que naquele momento não. Como eu já falei, assim,
esse desafio que foi muito grande para mim me transformou e me transforma em quem eu sou hoje, não só em quem eu sou, mas em quem até a minha equipe é hoje, né? Então, acho que tudo o que aconteceu ali naquele momento tinha que acontecer. Seja todo esse desafio, a maternidade, todas as mudanças que aconteceram naquele momento tinham que acontecer. Então, acho que eu não mudaria nada, não. Eu digo assim que a gente precisa ser grata até as coisas que dão errado na nossa vida. Na verdade, eu tenho uma frase, né? Que é bíblica, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sempre quer o nosso melhor, né? Ele sempre vai querer. Então, mesmo diante de desafios que a gente vive, que a gente olha e fala assim: esse é o meu fim. Acabou pra mim, já era, Uhum. né? Não, vou desistir, não quero mais, enfim. Mas todos esses desafios Deus faz de uma pepita uma joia, né? Sim. Então, eu acredito muito nisso. É, E esse Deus sempre quer o melhor, eu acredito que quando envolve mais de uma pessoa em uma decisão, por exemplo, em um divórcio, em um término de sociedade, enfim, vão envolver dois lados, eu acredito que Deus quer o melhor e eu não falo só por mim. Ele quer o melhor também para outra pessoa que estava ali envolvida. Então, não é porque você saiu daquele relacionamento, você saiu daquele vínculo, que Deus está querendo o melhor só para você. Não, Deus também quer o melhor para aquela pessoa. Talvez você não é o melhor para aquela pessoa, sabe? Então a gente também tem que ter humildade para reconhecer que eu não sou o melhor para aquela pessoa, eu não sou o melhor para aquele momento ou para aquela situação, e aquele momento ou aquela situação também não é o melhor para mim. E vai ficar tudo bem. exatamente. Ai, gente, como é bom falar com quem faz terapia também. Porque no fim das contas a gente percebe que a gente não é um alecrim dourado também. Não, também não. Não é. Ai, muito bom, muito bom. É isso mesmo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus em todos os sentidos, né? Em sentidos das coisas que dão errado para a gente, para as outras pessoas, né? Quantas pessoas, às vezes, trabalha com a gente, depois vai para um outro desafio e a pessoa floresce. Então, em vários aspectos. A gente já vai entrar, eu tô me segurando aqui, a gente já vai entrar no tema de liderança e tudo mais, a gente vai chegar lá. Bom, para você, recomeçar não é fracasso, é coragem. E para mim também, Pri, a gente tem muito em comum enquanto a isso. Quando que essa virada, recomeçar não é fracasso, é coragem, quando essa chave virou na sua cabeça? Teve algum momento assim? Acho que não teve um momento, mas eu sinto que todas as vezes que eu tive que recomeçar, eu tive que ter coragem. Uhum. Então, acho que não teve um momento específico, sabe? Mas todos os recomeços exigiram a minha coragem Uhum. para recomeçar. Muito bom, muito bom. Forte e corajosa. Uma mulher invicta é forte e corajosa, gente. Né? Não é dom do Espírito Santo a gente não ter coragem. Então, bom, vamos ver aqui que o pessoal... A gente tá com 17 pessoas! Gente, que legal! Ó, a Thalita, maravilhosas, com certeza vai servir de inspiração para outras mulheres. Ju, vocês são incríveis, tô amando. Ai, ó, pense em peso aqui, ó, divas Falei maravilhosas. com elas ontem, quero todo mundo online. Mesmo quem estiver atendendo vai deixar o celular na bancada e ficar online. Muito bom, gente. A Carol Miô, tá? Minha amiga, tá lá em São Paulo assistindo a gente. Que chique. Podcast incrível, Até amando. São Paulo, gente, tá Você online. viu? Interestadual. Muito bom, muito bom. A Tamires, a Pri é um diamante que sempre está sendo lapidado. A cada fase revela ainda mais força, se tornando ainda melhor. Ai, que Quer me lindo. fazer chorar? Acho que um pouquinho, um pouquinho. Lindas, 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 maravilhosas. Gente, olha, e a gente já teve 95 visualizações, hein?
Olha, muito E bom. sobre isso que a Tamires falou, até repostei, na verdade, uma frase que eu vi no Instagram, né? Que eu acho que faz muito sentido, assim, sobre você ser lapidado e você querer ser lapidado. Então, você tem que se permitir ser lapidado. Então, no caminho, você conhece várias pessoas, como eu conheci a Rafa, que hoje é minha mentora, e eu me permito ser lapidada como gestora, como líder, como pessoa também. Então, para você ser lapidado, você precisa se permitir ser lapidado também. Isso mesmo. Realmente, realmente. E eu não falei ali no início, eu acho que eu estava um pouco nervosa, mas eu escrevi isso também, porque uma das coisas que eu mais admiro em você é que todas as vezes que eu converso com você, que você está com um projeto novo e que você não domina aquilo, eu fechei uma mentoria. Eu contratei fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gente, isso é o suprassumo de um empresário de alto nível. De um profissional, seja, eu sei que tem pessoas aqui que não fazem a mesma coisa que a gente, porque são de mercados diferentes, mas, gente, isso é o suprassumo, por quê? Quando a gente trouxe ali no início, né, que a Pri falou sobre a vaidade, de uma forma positiva, né, ela não tenha isso é vaidade, essa ambição que você tem é uma vaidade. Vaidade é uma coisa negativa, ambição não. Mas quando você tem a ambição de querer crescer e se desenvolver, e você tem a vaidade, o orgulho, o ego inflado de achar que sozinho você dá conta, eu sinto muito, mas não dá. Eu falo isso por experiência própria, minha mesmo. Quantas coisas eu já quis e hoje eu vejo que para que eu consiga alcançar novos patamares, eu preciso ter pessoas junto comigo. E não falo só de pessoas no sentido de clientes, é pessoas ali te dando um suporte. Então, o líder, o empresário, ele precisa ter em mente que ele vai precisar de pessoas para ajudar ele a fazer aquela empresa crescer, porque um prédio, ele não se levanta sozinho, só com uma pessoa construindo. E que precisa também de pessoas para trocar ideias, para trocar espaço mental, eu costumo dizer. Esse espaço mental, muitas vezes você, como empresário, você não vai parar para estudar sobre um tema, porque vai te demandar muito tempo. Eu mesmo hoje, dentro do processo de mentoria. Se alguém vir querer me vender um curso para treinar uma equipe comercial ou um curso de marketing para mim, não faz sentido eu parar para estudar isso. Eu preciso parar para estudar coisas que vão facilitar a vida do meu aluno. Então, agora, eu contratar uma pessoa é diferente, né? Sim. Uma pessoa que já conhece isso e vai vir para ajudar e orientar Sim. em relação a isso. Então, eu digo que isso é uma das coisas que mais me admira em você, Pri, porque um projeto seu, quando você tem um projeto, você fala assim, cara, eu preciso de uma pessoa que saiba isso. E eu vou contratar, e você vai lá e faz. Não tem esse ego de, eu preciso saber. Mas eu sou a Priscila, a dona da Pense, eu preciso saber. Uhum. Não, eu não preciso dominar tudo, sabe? Uhum. Eu admiro demais isso em você, cara, essa sua sensibilidade, essa sua facilidade, sabe, de abrir espaço para aprender coisa nova. Desejo que todos os empresários tenham um pouquinho disso aí que você tem, sabe? E eu acredito que não só quando eu busco uma mentoria, quando eu busco uma ajuda, mesmo que não seja uma mentoria, eu busco a ajuda de alguém que já fez aquilo, alguém que já tentou aquilo. E se aquela pessoa não puder te ajudar naquele momento, ela vai te conectar com pessoas. Então, assim, se você se fechar ali no seu mundo e não se conectar com pessoas, você não vai evoluir como empresário, como pessoa, como profissional, enfim. Meu marido fala comigo e ele sempre... Ele me falou essa semana até essa frase. Ele falou assim, menino que não sai para vender picolé não vende. Aham. Então, assim, você ficar só ali sentado no seu mundinho ou ali atrás do vídeo do seu celular, no Instagram, você não vai se conectar com pessoas. Então, pessoas se conectam com pessoas e te conectam com pessoas. Isso é muito importante. Perfeito, perfeito. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, eu de olho no tempo ali, a gente acha que 2 horas é muito, né? Meu Já Deus. foram 40 minutos, gente. Ai, meu Deus, olha só.
Agora a gente vai entrar nessa construção do negócio, dessa mulher empreendedora. Vamos ver se tem alguém aqui que falou mais alguma coisa. Não, tá tudo tranquilo, o pessoal tá conectado ali. Me conta sobre o nascimento da Pense, marca Pense, né? Como começou? Começou num quartinho, né, Pri? E Sim. aí? Eu ainda, lá no início de tudo, eu ainda trabalhava como CLT, de segunda a sexta. Fim de semana, eu passei 1 ano e meio fazendo curso sábado e domingo, então era praticamente de domingo a domingo. Eu só tinha folga quando tinha algum feriado. Então, eu fiz curso de estética e cosmetologia, fiz curso de maquiagem, fiz vários cursos na área da beleza. E nesse momento que eu fui fazendo vários cursos, e eu ainda estava na faculdade de Direito, então eu trabalhava de segunda a sexta, de 8 às 18, à noite era o curso de Direito, e sábado e domingo, cursos de outras áreas que eu estava buscando. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Olha só para vocês verem. Toda construção de história de sucesso tem uma dedicação fora da curva. Não dá pra gente construir uma história grande de quem veio de baixo fazendo o trivial, fazendo o básico. Não existe. Pode continuar. E fui buscando cursos na área da beleza, da moda, que era um mundo que eu sempre quis participar, que eu admirava, que eu sempre gostei. E fui percebendo que o curso de direito não era mais para mim e que eu não precisava dele para fazer aquele concurso, para usar como um trampolim, para investir em outras áreas e, como consequência, assim, larguei o curso no 5º período, metade, né, da faculdade. Então, esse tempo que eu fiquei livre à noite, eu comecei a atender algumas pessoas na minha casa. Então, era um quarto na minha casa, eu morava em um apartamento pequeno, tinham 2 quartos, e esse outro quarto eu fui montando, uma maca para atender clientes de estética, maquiagem, e atendia ali à noite e fim de semana, logo depois que eu terminei o curso de estética que eu fazia no fim de semana. Então eu falo que a Pense começou ali, só comigo. Porque naquele momento, eu comecei a entender que aquele era o meu mundo e que eu queria aquilo. E quando isso foi crescendo, assim, eu deixei o meu trabalho de CLT e fui fazer a faculdade de moda, que era o que eu também queria, mas esse curso só tinha no matutino, né? Só tinha de manhã. Então, eu não conseguia trabalhar CLT tendo que estudar de manhã, né? É um curso para herdeiros, talvez. Então, eu deixei CLT, fui fazer a faculdade de moda, continuei atendendo à tarde, à noite, fim de semana, e essa era a minha renda. Ali eu já comecei a ser uma empreendedora e individual, né? Era só eu e eu. E isso foi crescendo e eu aluguei um espaço em um prédio comercial. E ali fui montando aos poucos, né? Era tudo muito simples, mas fui crescendo ali no Instagram também, enfim, buscando das formas que eu podia. Naquele momento eu não conseguia investir tanto, talvez em mentoria, e também não se falava tanto em mentoria, né? As pessoas achavam, não sei se achavam que elas eram autossuficientes ou aprendiam na internet ou fazendo, enfim. E fui para esse espaço pequeno, e a marca se chamava Priscila Passos. Então, naquele momento, eu usei o meu nome, assim, como marca. E, aos poucos, fui entendendo que o meu mundo ali, o que eu queria era, de fato, algo muito maior. E durante esse processo, eu passei pela minha transição capilar. E comecei a estudar muito sobre isso, pesquisar muito sobre isso e ver o quanto aquilo ali também me transformou. Então, eu posso dizer até que é um recomeço, né, porque a transição ela transforma a gente. É algo que acontece de dentro para fora. Então, nesse momento,
comecei a pesquisar muito sobre isso e perceber que outras mulheres também precisavam de ajuda. E foi quando eu busquei outras profissionais, outras pessoas para estar comigo na Pense também, e começar a Pense, só que ao mesmo tempo eu falei: "Caramba, a marca não pode ser Priscila Passos, não sou eu sozinha, não é só o meu nome". E comecei a refletir muito sobre isso, assim. Hoje o símbolo da marca é um P, né, e é o mesmo P que eu usava na Priscila Passos, é o mesmo símbolo. E várias vezes, assim, eu me peguei pensando, de fato, como que se chamaria a marca se não fosse Priscila Passos? E eu falei: "Caramba, eu preciso entender o que a gente faz, o que a gente vai fazer". Ah, a gente faz outras pessoas de fato pensarem, em quem elas são, pensarem na rotina delas, a rotina capilar, pensarem, no nosso universo mesmo de beleza, pensarem em tudo de fato, e não só as pessoas que a gente atende, as pessoas que estão comigo também na Pense. Então, eu falei: "Pense". Eu lembro que nesse dia eu estava andando de bicicleta, assim, olhando o mar, assim, aqui em Vitória, e falei: "Caramba, eu penso tanto, eu penso tanto, eu penso tanto". Pense, Pense é com P, eu vou reutilizar esse símbolo, a gente vai fazer as pessoas pensarem, a gente vai fazer as pessoas, passarem pela transição capilar. E foi assim, de fato foi assim que surgiu, assim, a Pense, né, de fato foi assim que nasceu comigo para ser quem ela é hoje, não só para mim, mas para todas as pessoas que trabalham comigo e que acompanham a gente também. Foi isso. Muito bom, Pri. Me identifiquei, viu? Eu penso tanto, porque, gente, a minha cabeça não para. A sua também é assim, Pri? Aham, não para. Gente, não para um minuto. É o tempo todo, assim, uma ideia nova, uma coisa. Às vezes eu tenho que controlar, porque senão eu deixo a Rai doidinha. Vira e Sim. mexe, tô mandando um áudio pra ela de 2 minutos Acho que lá. isso é muito da mulher empreendedora, assim, também, pensar muito. E às vezes a gente fica até buscando algum diagnóstico, né? A gente falou sobre isso esses dias. É. Ai, meu Deus, será que eu tenho que investigar se eu tenho um TDAH, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, Aham. né? Então a gente pensa muito. A gente acha que isso é um problema, quando na verdade isso pode ser uma solução. Sim. Olha, Pri, você falando ali, eu te ouvindo, eu vejo, né, porque eu tenho coisas aqui que eu tô começando a ver na Pri agora. Primeiro, você sempre foi empreendedora, caramba, sempre. Sozinha vai lá, começa, monta o salão, um espaço pequeno, e depois vai aumentando, e depois olha para uma necessidade do mercado e procura outro profissional para colocar ali. Duas coisas que eu vi em você. Primeiro, sempre foi empreendedora. Segundo, sempre foi estudiosa. Sempre, gente. Olha aí, desde novinha, curso, fazia faculdade, fazia os cursos, né? Depois e continuou, e até hoje, né? Até hoje. Uhum. Você acha que a educação, ela é uma... Eu acredito, né, nisso, que a educação, ela é a principal ferramenta para transformar o mundo. Eu acho que não só a educação básica, como o ensino fundamental, ensino médio, uma faculdade, mas a educação contínua também, a gente aprender com coisas novas, enfim. Você também acredita nisso? O que você pensa sobre isso? Você já parou para pensar nisso? Já. Eu enxergo muito a educação como algo que faz você evoluir, Uhum. e não como só uma academia, de fato. Então, às vezes, as pessoas até me perguntam assim, "Tá, mas você fez a faculdade, você não exerce?". Sim, eu exerço, gente. A academia fez eu evoluir, fez eu ser quem eu sou. Então, você buscar sempre, conhecimento vai sempre te fazer evoluir. Então a educação vai sempre fazer você evoluir, né. E como você falou, a educação salva as pessoas, salva o mundo, e acho que é no sentido literal da palavra, assim, sabe. A educação te salva e te faz evoluir para níveis que você nem imagina, às vezes. Uhum. Te salva, literalmente, é realmente no sentido literal, te salva Sim. da
pobreza, te salva da ignorância, te salva de viver no seu mundinho, às vezes isolado de outras pessoas, né? É isso mesmo. E te salva, como você falou aí, Pri, eu sempre te vejo muito estudiosa. E aí, às vezes, eu também paro para refletir que eu não sou. Muitas vezes eu eu digo que eu sou inconformada. E muitas vezes eu parei para pensar assim, nossa, inconformada, que feio, né? Parece que nunca, nunca tá bom, inconformada. Então, para mim, o significado da palavra vinha assim. E hoje eu acho completamente diferente. Eu sou satisfeita, mas eu sou inconformada. Então, assim, eu estou satisfeita com o que eu estou vivendo? Sim, mas eu sou inconformada. Então, eu quero buscar mais. E como que eu vou buscar mais? Através da educação, através do conhecimento. Então, ser satisfeito é ok, mas ser inconformado também vai fazer você evoluir. Gostei dessa denominação, porque eu também tenho isso, de ser uma inconformada. Eu me enquadro nisso aí, porque eu penso assim, cara, se alguém conseguiu chegar lá, por que que eu não conseguiria? Sim. Né? Se alguém conseguiu isso, quem disse que eu não poderia? São os meus medos ou é as minhas fortalezas que estão dizendo que isso não é pra mim? Então, e eu gostei disso, eu sou satisfeita, e isso diz muito uma frase que fala assim, ó, ame a vida que você tem enquanto você constrói a vida que você sonha. Então, eu amo onde eu tô hoje, eu amo, mas com certeza eu não tô mirando em quem eu fui ontem. Em quem eu fui Exatamente. ontem já foi, já passou, já superei. Eu tô mirando naquela Rafaela no próximo nível. E é isso que me deixa inconformada, porque eu sei que eu posso mais. Sim. Eu sei que eu sempre vou poder 1 quilômetro a mais, eu sei que eu sempre vou poder um pezinho a mais, eu sei que sempre vou poder uma aluna a mais, e assim que por diante, né? Porque às vezes a gente acha que ser inconformado é ser insatisfeito, né? Isso. E não é. Eu estou satisfeita, gente. Eu amo onde eu estou, mas eu quero mais. Qual foi o erro que mais te ensinou como empresária? Erro. Ai, acho que. Você me contou Uhum, que você não pode e não deve, você aprendeu isso com a sua vida de empresário, que você não pode ficar desconfortável para garantir o conforto do outro. sim, Teve algum momento que você teve que ficar desconfortável pelo outro e não por você? muitos momentos. E eu acho que o maior erro talvez foi, e eu tento melhorar isso cada dia mais, é não tomar uma decisão quando você sabe que ela precisa ser tomada e você se mantém ali naquele lugar que você muitas vezes acha que é conforto, mas não é, porque só quando você passar por ele você vai perceber que você estava desconfortável, mas você não tomou uma decisão. Então, você acaba ficando desconfortável para garantir que o outro esteja confortável, porque você acha que você está confortável, mas na verdade acho que às vezes a zona de conforto é uma zona de desconforto. Então, acredito que um erro meu e que não que eu não faça mais, mas que eu busco evoluir é não estar desconfortável para que o outro ou aquela situação fique confortável. Me respeitar mesmo, sabe? Eu acho que isso vem também muito com o autoconhecimento, assim. Uhum. Quando você impõe limite, quando você mostra para o outro que, olha, eu sou até aqui, eu vou até aqui, ou então eu não quero mais dessa forma, eh, você acaba não errando, mas evitando muitos outros desafios que às vezes se tornam grandes demais por falta de uma decisão que era para ter sido sua. Exatamente. E você falou uma coisa muito real aí. Vem muito do autoconhecimento mesmo, vem muito
de se entender, porque como que eu vou saber o que que me deixa desconfortável se eu não me conheço, se eu não, né? Como que eu vou saber me posicionar se eu não sei exatamente se isso faz parte de mim ou se isso faz parte de algo que eu peguei de outra pessoa? Então, uma das coisas que eu falo assim sobre empreender e sobre ser uma mulher que está sempre em busca de algo a mais, é que a gente precisa. Tem três coisas que eu falo, né? Que é o desconforto, que é aquele do ouro que eu contei para vocês anteriormente, é estar em ambientes e mesas certas, conectando com as pessoas certas que querem o mesmo objetivo que você, senão as pessoas vão te puxar para baixo e se conhecer, Sim. ter a sua identidade bem estruturada. Porque o que que acontece? Se você não se conhece, se você não sabe os seus limites, se você não sabe o que você quer, se você não sabe quem são as pessoas que você quer para caminhar junto com você, qualquer coisa vai se tornar atrativo. Se você chega num restaurante e não sabe o que quer e fala para o garçom, pode trazer qualquer coisa, eu como qualquer coisa, eu como de tudo. A probabilidade dele trazer para você um prato que não vai te satisfazer 100% é muito grande. E a gente faz isso na vida, Sim. né? A gente deixa a vida levar, a gente deixa a vida trazer os amigos, a gente deixa a vida trazer as relações, os sócios, os colaboradores. Não procura, ai, como que você contratou essa pessoa? Ah, essa pessoa chegou aqui e tal, bateu aqui na porta, estava precisando. E aí a pessoa contrata. E às vezes ela não tem nada a ver com o negócio. Às vezes ela não tem nada a ver. Esses dias uma aluna minha virou para mim e falou: Rafa, tem uma pessoa que queria trabalhar aqui comigo, mas ela tem um cabelo liso. E ela é uma especialista em cabelo cacheado. Eu não sei, eu tomei assim. Gente, é isso aí, é o ápice de saber o que você quer. E muitas vezes saber o que a gente quer e tomar essa decisão não vai ser fácil, porque vai ser muito mais fácil a gente aceitar qualquer coisa, a gente aceitar o que tá Sim. ali, do que a gente ser intencional. Então, ter a identidade bem estruturada é você saber exatamente o que que você quer, porque você sabe quem você é. E a pergunta mais difícil para a gente responder é quem você é. Porque esse quem você é não é o que você acha e não é o que você acha que é. Não é o que as pessoas dizem que você é. É o que você fala pra você todos os dias que você é. Então, quando você se olha no espelho e você. O que que você vê? Você vê mais qualidades ou defeitos? Quando você acorda e você se olha no espelho. Como que você se enxerga? Quando alguém te elogia alguma coisa em você, como que você reage àquele elogio? O que que é real? Durante um processo de mentoria, eu comentei sobre essa identidade com uma aluna e eu virei para ela e falei assim, ó, você quer saber o que que você realmente acha? Observe os elogios ou as críticas das pessoas. Por quê? Se eu virar para você, Pri, e falar assim para você, Pri, que blazer lindo seu blazer. Se você ama ele, você sabe que ele é lindo. Você vai falar, obrigada, Rafa. No máximo, você vai falar, eu comprei ele em tal lugar, nananã. É nítido, por quê? Porque você sabe que ele é lindo. Agora, se você não acredita que ele é bonito, se eu elogiar ele, você vai falar: a Rafa tá falando pra me agradar. Hum, será que tá sujo? Será que ela tá falando por quê? Por que que ela tá tentando me bajular? Isso acontece com elogios. Quando alguém vira e fala assim, que linda que você é empoderada, poderosa, nananana. Se você não acredita que você é isso, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é, ai, por que que essa pessoa tá querendo? Por que que ela tá me bajulando? Por que que ela tá falando assim pra mim? Porque, no fundo, quando você se olha no espelho, não é essa autoimagem que você tem de você. Quando ela é, você, opa, é isso mesmo. Assim acontece com as críticas também. Se alguém vira pra você e fala assim, Pri, você é uma preguiçosa, e, sei lá, uma mulher desprovida de inteligência. Cara, você vai olhar para tipo, quem é você? Dá licença. Por quê? Porque você sabe no seu ímpeto lá dentro do sangue que corre nas suas veias que você é linda, que você é estudiosa, que você é inteligente, que você é uma boa líder. Dentro de você, você sabe disso. Então, não é qualquer crítica que vai te abalar. Então, gente, autoconhecimento e saber o empresário que tem consciência realmente profunda da sua real identidade de quem é, ele não se deixa abalar por qualquer coisa. Mas isso não é fácil, tá? É fácil na teoria, é fácil falar. A identidade, ela é construída todos os dias e cada dia a gente constrói uma camada dessa identidade. Sim. Até porque quem a gente é uma construção de quem é,
de onde a gente conviveu, com quem a gente cresceu. Então, por isso que ao longo desse processo a gente precisa se conhecer cada vez mais, né? Porque a gente traz muita coisa da infância, a gente traz muita coisa de pessoas que a gente conviveu, de relacionamentos que a gente teve. E aí, tudo isso vai moldando a gente também. Então, se conhecer e ter sua identidade é muito importante. O que que ninguém fala sobre empreender sendo mulher? Eu Empreender sendo mulher, eu acho que já só o fato de você ser mulher já é uma insegurança, né, para você entrar no mercado, assim. Acho que a gente sempre brinca até que o homem ele tem um ego inflado, o homem ele tem uma autoestima, ele tem uma coisa que parece que nasceu com ele que nós não temos. Nós temos que buscar, e muitas vezes a gente busca até no homem, né? A gente busca até em outra pessoa essa autoestima, pessoal, profissional, que seja. Então, eh, acredito que essa insegurança, assim, que já vem com a gente, talvez desde a infância, é um desafio, assim, para a mulher empreender. Para ela meter as caras mesmo e falar: "Eu vou conseguir isso, eu vou fazer assim, se eu não souber, eu vou pedir ajuda, eu vou buscar, eu vou pesquisar, eu vou estudar". Eh, e acho que isso é até, assim, para o homem é até um ponto negativo, porque eles acham que eles são tão autossuficientes que muitos não buscam ajuda. Tanto que quando a gente fala em uma terapia, por exemplo, o número de mulheres que fazem terapia é muito maior do que homens, se você conversar com uma pessoa, né, com uma terapeuta, uma psicólogo, enfim, vai falar isso. Então, acho que a nossa insegurança como mulher é um desafio, assim, no empreendedorismo feminino. Muito, muito. E assim, Pri, até mesmo porque esses dias eu até falei sobre isso lá no Instagram, uma autocrítica, né, sobre o nosso mercado, inclusive, o mercado da beleza, né? Nós trabalhamos para mulheres, nós vendemos para mulheres. O público de cabeleireiros, eles são majoritariamente feito de mulheres, de cabeleireiras, existem mais cabeleireiras do que os homens, o sexo masculino nessa área de cabeleireiros. Mas são pouquíssimas mulheres que estão em palco, são pouquíssimas mulheres que estão em pauta, que estão sendo faladas, que estão sendo elevadas. E teve um amigo meu, o Charlie, inclusive ele é daqui, ele falou assim, e eu, naquela autocrítica, eu falei que eu acreditava que era por conta da nossa falta de autoconfiança. E ele foi um pouco mais profundo, ele virou para mim e falou assim, Rafa, e olha que ele é, né, homem, e olha que ele tá nos palcos. E ele virou para mim e falou, ele falou assim, Rafa, mas essa autoconfiança que não tem nas mulheres é porque a sociedade não tem visto elas. O mercado não tem olhado para elas. Porque isso é algo que. É lógico que, gente, eu aplico 100% a autorresponsabilidade. Eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte, não tem que culpar o outro. Mas ele trouxe algo muito profundo, porque a gente busca isso. E não é só a mulher que busca isso. O homem também. A gente quer validação, a gente quer se sentir importante, quer se sentir amado. E às vezes isso não existe dentro do nosso mercado, né? Mas quando eu falo também em ser mulher, e um ponto que eu trouxe nessa autocrítica, e que eu reflito muito, ô Pri, é também o fato daquela responsabilidade social, e que eu não eximo, eu acho que o que uma mulher faz, um homem não faz, e o que o homem faz, a mulher não faz. A gente tem os nossos papéis na sociedade, né? E não tem como a gente fugir disso, porque essa é uma realidade. E eu, como mulher, eu me sinto privilegiada em ter coisas que eu faço que homem nenhum vai poder fazer, né? Mas, por exemplo, estar aqui com um saltão, né? E poder me arrumar toda bonita, me maquiar. É tão gostoso, né? Se arrumar, a gente se sentir bonita. Não que o homem não possa fazer isso, tá, gente? Mas esse é um privilégio nosso, né? A gente tem licença poética para chegar atrasada porque estava se arrumando. E mas assim, Pri, o empreendedorismo sendo mulher, o empreendedorismo que vem com a maternidade, com o casamento, com a sua casa, com cuidar, com servir também.
Qual que hoje você enxerga que é um dos maiores desafios, assim, entre você conciliar a Pri empresária e a Pri hum, mãe, a Pri mulher, né? A Pri esposa. Como que você consegue lidar com tudo isso? Acho que essa é uma dúvida muito assim, sabe? Geralmente, quando me fazem essa pergunta, falam assim: como você consegue equilibrar tudo? Aí eu respondo: não, gente, eu não consigo. Eu não consigo equilibrar, não existe equilíbrio. E talvez nunca vai existir, pelo menos na minha vida, assim, né? Porque acho que é muito amplo também o que é equilíbrio pra você e o que é equilíbrio pra mim. É, Então, é uma construção diária. E não é uma construção sozinha. Eu não tô sozinha. Eu tenho o meu marido, que além de marido, além de pai, ele é muito parceiro também. Então, acho que isso faz muita diferença na minha vida. Isso faz diferença na vida de uma mulher. Eh, então, é uma escolha muito importante na nossa vida, inclusive, né, com quem você vai se relacionar, porque não é só a pessoa que vai estar com você ali, principalmente se você pretende construir uma família, ter filhos, faz muita diferença no meu dia a dia, assim. E formar uma equipe que esteja engajada com o seu negócio, então você vai ter não significa que você não vai ter desafio, mas eu acho que você vai ter menos desafio, porque vocês estão indo para a mesma direção, vocês têm a mesma comunicação. Então, se torna um pouco mais leve de ser líder, de ser empreendedora e ser mãe ao mesmo tempo. Então, acredito que se existe um equilíbrio, e se eu posso chamar isso de equilíbrio, é exatamente esse. É você ter pessoas com você que de fato estão com você no dia a dia. Então, o equilíbrio é no dia a dia, não é numa vida, se a gente pode chamar assim, né, de equilíbrio. Ter pessoas com você que acreditam em você, que acreditam no seu negócio, não só na sua empresa, mas na sua vida também, na sua família, quem caminha, né, com você. Então, acredito muito nisso. Até porque, né, rede de apoio não é só família, né? Rede de apoio Aham. também é as pessoas que trabalham junto com você, que constroem sua empresa junto, né? Você me contou que você tem um hábito inegociável que é cuidar de você antes de cuidar de tudo, né? O famoso cuidar do CPF, né? Aham. Como que isso mudou o jogo, Pri? Eh, esse cuidado comigo, ele veio num momento de reconstrução da minha vida, assim, né, de recomeço, na verdade. Eu eu sempre vi os meus pais, as pessoas que conviviam comigo, de certa forma, se cuidando, gostando de uma atividade física, de um esporte, eh, e por muito tempo não valorizei isso ali depois da adolescência, ali, juventude, enfim. Eh, mas quando eu passei pelo meu divórcio, eu precisava me reencontrar, né, eu estava recomeçando e eu comecei a correr, inclusive. Foi um momento que para mim foi muito importante, assim, acho que é um dos esportes que me fazem acreditar que eu posso mais, entendeu? Eu sempre posso mais. Correu 5 quilômetros, vai correr 6, correu, né. Então, eu acredito que o cuidar de mim veio desse momento ali, veio dessa fase, e a partir daí eu nunca mais deixei de cuidar de mim. Então eu falo que o meu primeiro compromisso do dia é cuidar de mim, é fazer uma musculação que seja, mesmo no dia que eu não estou tão bem assim para fazer aquilo. Porque se eu já não estiver tão bem para ir fazer um treino e eu ficar na cama, eu vou passar do não tão bem para o muito mal, entendeu? Eu falo que eu fico o dia inteiro depressiva. Então, se eu não cuidar de mim, eu não tô pronta para gerir uma equipe. E gerir uma equipe, não é só você liderar, é você cuidar do outro também, que tá com você, pelo menos eu acredito nisso. Eu não vou conseguir cuidar da minha família, eu não vou conseguir cuidar da minha filha, até porque se eu não tiver saúde, cuidar de mim também traz a saúde junto, né. Eu não vou ter saúde para viver tudo isso. Então acho que o cuidar de mim
para mim é muito importante. Paulo Vieira diz assim que não existe mente forte e um corpo fraco. A sua mente, ela é sustentada pela força do seu corpo. Então, realmente, faz toda a diferença. Sim. E a corrida é maravilhosa, né? Meu Deus, é desligar a cabeça ali, porque desliga os problemas. A corrida é a musculação, eu gosto muito, porque é um momento. São os esportes que eu faço, né? Mas assim, é um momento que a sua cabeça desliga e você só foca naquele momento. Então, ali não tem problema nenhum, ali não tem um WhatsApp que tá ali pocando, gente, quase uma capixaba, né? Pocando de mensagem, não tem um desafio ali que você precisa enfrentar, ali é só você e você mesmo, né? Então, é um momento de autocuidado mesmo, de terapêutico. Ali não tem nenhuma outra pessoa para falar com você que você não consegue e você trazer isso como uma desculpa, né? Tipo assim, não, estão falando que eu não consigo, então eu não vou conseguir. Não, ninguém tá falando que você não consegue, é você e você. Se você falar para você que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Então, você não consegue se enganar naquele momento, é você e sua mente. Pri, para uma empresária, eu acredito que para uma empresária ela conseguir estar em constante crescimento, a gente olha muito para o dinheiro, né? Para o dinheiro, para o quanto o dinheiro está acumulando, para o quanto o dinheiro tem, para o quanto o dinheiro falta. Nós já conversamos muito sobre isso em algumas sessões de terapia voltando para dinheiro. Eu me lembro que você também fez uma outra mentoria, né, voltada para a sua relação com o dinheiro pessoal. Me contou que hoje você tem uma relação madura com o dinheiro. Fala um pouquinho sobre essa relação, assim. É, Aquilo que a gente estava falando do autoconhecimento, ele vem também muito para nossa vida financeira, assim, né? A questão da vaidade, enfim. E por muito tempo, em vários ambientes que a gente vive, falam pra gente que dinheiro não é tudo, dinheiro não traz felicidade, né? A gente escuta muito essa frase. Mas eu acho que a gente precisa primeiro quebrar essa crença. Não, o dinheiro é importante para mim. O dinheiro vai me trazer ou me fazer crescer ou conquistar algo que eu sonho para mim, para minha família, para as pessoas que trabalham comigo. Então, acho que essa minha relação com o dinheiro passou a ser mais madura a partir do momento que eu comecei a entender isso, sabe? Eh, então, eu preciso fazer dinheiro e não só fazer dinheiro, eu preciso fazer com que o meu dinheiro trabalhe para mim também, né? Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu consegui fazer o meu negócio crescer mais, eu consegui fazer com que as pessoas que estão comigo também, auxiliar elas para que elas também prosperem mais. Então, acho que você entender que o dinheiro é bom e que o dinheiro é bom não só para você, mas para o outro também, você querer que o outro prospere também, acho que isso também é uma maturidade financeira, assim, sabe? Pessoal e financeira, né? Então, quando você quer para o outro, você também quer para você. Eu vejo o dinheiro muito como uma ferramenta, né? E eu acho que é muito disso que você disse também. Uma ferramenta de poder ajudar o outro, de poder construir um cenário bom para o outro, né? Para fazer com que o outro ele cresça junto. Eu vi um vídeo essa semana de uma cabeleireira, ela é bem famosa, inclusive, no Instagram, e ela tem vários salões. E ela estava comentando que o esposo dela ajuda ela, ele cuida dessa parte de gestão. E ele estava fazendo o Pix para pagar os colaboradores e ele estava pagando e muito feliz. Nossa, amor, olha, fulano fez 9.000, ciclano fez 12, fulano fez 5. Olha quanto que fulano cresceu depois que entrou aqui no espaço e tal. E ela estava falando isso com muita alegria. Eu não consegui terminar de assistir o vídeo, mas aquilo mexeu muito comigo, porque hoje eu vejo
o quanto os meus alunos que têm equipe e que estão crescendo em ascensão, o quanto eles se alegram. E, gente, não é uma alegria de, ai, que legal. É uma alegria tipo, Rafa, fulano ganhou tanto, ciclano bateu a meta, minha colaboradora comprou um carro, ela comprou tal curso, ela não sei o quê. Então, é muito bonito, sabe, ver que as pessoas prósperas, sabe, as pessoas que estão crescendo, elas não têm uma relação com o dinheiro como uma relação de posse, e sim como uma relação realmente de ferramenta, de poder contribuir, ajudar a crescer, né? Claro, botar comida na sua mesa, porque isso é muito importante também, mas não é só para si, né? Para ver o outro crescer também. Durante a conversa ali, você tinha colocado uma coisa assim, de quem eu sou para alcançar esse dinheiro, né? Que eu me transformo para alcançar ele ali, em alguma coisa você deixou escrita. E isso me refletiu muito, porque quem eu sou, quem eu me transformo para conquistar dinheiro, quem eu me transformo para conquistar mais. Quando eu quero conquistar mais dinheiro, eu busco qual tipo de ferramenta? E fica uma reflexão para quem está assistindo a gente, né? Qual ferramenta eu busco para alcançar mais dinheiro? A ferramenta fácil, de que é um golpe de sorte ganhar mais dinheiro? Ou é uma ferramenta de que quanto mais eu servir, quanto mais eu poder ajudar as outras pessoas, quanto mais eu me dedicar a trabalhar, quanto mais eu fazer coisas bem feitas, mais eu vou ser bem remunerado em relação a isso. Então, isso é uma boa reflexão para a gente fazer sobre o dinheiro, tá? Se quem está ouvindo a gente, Pri, pudesse aplicar uma coisa desse episódio, de tudo que a gente já falou até agora, de você empresária, de você mãe, de você menina, qual seria? O que você diria assim, uma coisa de você assim para essa pessoa aplicar? Desistir não é fracasso. Eu acho que desistir é tão importante quanto você começar. E recomeçar te transforma em algo muito maior. Então, isso é coragem. E quem eu sou hoje, quem eu tenho me tornado, ser a pessoa corajosa que eu sou hoje, eu tive que passar por esses recomeços que a gente falou. E foi muito importante para minha trajetória até aqui. E acredito que vão existir outros recomeços. Então, acho que recomece sempre que for preciso, assim, aonde você estiver, como você estiver, com o que você tiver, né, para recomeçar. Acho que recomeço e coragem são as duas palavras que eu tenho para mim, assim. Uhum. E olha só, a nossa logo, né, do Invicta é uma rosa saindo de uma rocha. Isso não é à toa. E enquanto eu vinha para cá, eu estava conversando com a Rai e a gente refletindo muito sobre o que é a logo, né? O que é o Invicta. E a rocha que reflete ali é os nossos desafios, né? É aquilo que muitas vezes a mulher tem que enfrentar com coragem, com força, com, sabe, com dignidade, com dedicação, para que aquilo que ela precisa romper para que ela possa florescer. Então, qual mulher nunca passou por um desafio? Qual mulher nunca passou por uma dificuldade? Que quando ela superou essa dificuldade, ela floresceu ainda mais, né? Ela floresceu, às vezes até floresceu de verdade. A gente trouxe anteriormente a transição capilar, né, Pri? Que é o processo da gente sair do liso e ir para o cabelo cacheado, assumir a nossa verdadeira e real identidade, aquilo que nós somos de fato, a nossa beleza, o nosso jeito de ser bela, né? Eu era uma outra pessoa quando eu era de cabelo liso. Eu era outra pessoa. E não tô falando de estética, não. Eu falo de interna mesmo. Ontem eu vi um post que a menina falou assim: ninguém fala, as pessoas falam sobre transição, e ela tava com a metade do cabelo cacheado e a outra metade liso, mas ninguém fala sobre o que a gente vai virar com isso. E o que ela estava dizendo? Ela estava muito frustrada porque ela estava com a metade do cabelo liso e a outra metade cacheada. E provavelmente ela não estava se sentindo bonita, porque a gente não se sente bonita mesmo. E aí, ela postou isso e as pessoas, eu tô na transição, nanana. Aí eu fui lá e comentei, falei assim, realmente,
o que vem junto é uma mulher muito segura e muito empoderada e muito poderosa, que tá aí querendo se mostrar. Isso, gente, não quer dizer que quem é lisa, que quem não tem o cabelo cacheado, não seja. Mas para uma mulher que, principalmente aqui na nossa faixa etária, dos 30 anos ali, que quando a gente era adolescente, quando a gente era criança ali, a gente tinha que conviver com a realidade de que quem era bonita era quem. As princesas todas tinham cabelo liso, e quem era bonita era quem tinha o cabelo controlado, domável, enfim, né? Se pegasse piolho, meu Deus, Deus me livre, né, com essa cabeleira. Então, a gente viveu essa infância, né? Pra gente poder se enxergar bonita e bela com aquilo que a gente já nasceu, é muito desafiador. É muito desafiador porque existem muitas camadas, né, Pri? Existe camada de o cacho tem que estar perfeito, existe a camada de que o cabelo às vezes não vai crescer igual o cabelo de outra pessoa. Existe a camada de que um cacho assim é bonito, outro cacho assim não é Você bonito. tá desarrumada, profissionalmente não vão te receber bem. Exatamente. Existe até o preconceito, né? De certa forma aí, empresas que não veem com bons olhos a pessoa que tem o cabelo com curvatura ali, crespo, cacheado, ondulado, porque é sinônimo de estar desarrumada. E aí entra até mais uma vez o autoconhecimento, né? A partir do momento que você se conhece, que você se assume ali com seu cabelo natural, você sabe onde te cabe e onde não te cabe. Pô, se essa empresa tem esse preconceito, ela acredita que ter o meu cabelo, ser quem eu sou é estar desarrumado, eu não quero estar ali, eu não quero conviver com essas pessoas. Ah, eu preciso? Preciso, mas eu vou existir no lugar que me receba, que me aceite, que eu possa ser quem eu sou de verdade, né? Perfeita colocação, Pri, porque é realmente isso. Até a gente, dentro do mercado da beleza, eu mesmo, gente, eu já recebi tanto comentário preconceituoso em relação ao meu cabelo, dentro de salões, em lugares, assim. Eu me lembro que quando eu comecei a ficar cacheada, pouquíssimas pessoas me aprovou, tá? Uhum. Pouquíssimas. Tipo, mas você é tão bonita de cabelo liso. Eu não tô te perguntando. Aham. Tipo, e aí, uma vez alguém me perguntou, mas e aí, você não penteia o cabelo? Tipo assim, como se pentear o cabelo fosse um ato de higiene. Aham. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E ambientes assim de salão, tipo, você não tá tratando seu cabelo, você tem que usar tal produto e tal. E tipo, tá aí. E aí, dá vontade de pentear o cabelo, ficar com ele mais volumoso e Aham. lá, agora tá tratado pra você, tipo, só porque não tá alinhado, enfim. Então a gente vive esse preconceito. Mas o fato da transformação da mulher, né? Isso também não quer dizer, igual eu falei anteriormente, não quer dizer que uma mulher que seja lisa não seja autoconfiante, e também não quer dizer que porque eu sou cacheada, eu sou 100% confiante todo o tempo. A gente também tem as nossas inseguranças, mas com esse autoconhecimento que você disse, Pri, de olhar e falar assim: não, o meu cabelo não é tudo. O meu cabelo, Madu, que um dia postou isso, me alugou um triplex na minha cabeça. Que ela disse assim: gente, a gente não pode colocar toda a nossa expectativa do nosso look no cabelo. O nosso look é montado pela nossa roupa, pela maquiagem, pelos acessórios e pelo cabelo. É um conjunto. Não é só o seu cabelo que vai te fazer uma mulher bonita. Não, ele é um complemento. Se hoje o cabelo não tá legal, coloca uma roupona, coloca um acessório, passa um batom vermelho nessa boca, bota um salto alto. Não fica jogando toda a culpa no cabelo. E aí entra uma coisa que eu queria te perguntar, Pri, você como empresária desse ramo, que ajuda, né, mulheres a se reconhecer com o cabelo cacheado, qual dica você daria para as mulheres que estão na transição, e estão tendo que se reconhecer hoje, sabe? Não é um processo simples, eu passei por isso e quase toda a nossa equipe também passou pelo processo de transição. Eh, eu acho que é você entender que de fato é um processo, não é à toa que o nome é transição, então é transitório, você vai passar por aquilo, você vai se olhar no espelho, vai se reconhecer. Nesse processo, assim, eu acredito que a mudança, ela vem muito de dentro para fora, assim. Eu acredito que a força vem de dentro para fora, porque não é simples, não é só um cabelo, não é só uma transição, não é só você se olhar no espelho e se gostar ou não, sabe? Eh,
é você respeitar mesmo esse processo e entender que isso é transitório de fato, mas ao mesmo tempo buscar ajuda, que às vezes sozinha muita gente desiste da transição porque tentou passar sozinha por aquele período, não tinha, rede de apoio. Quando eu falo em rede de apoio, eu estou falando também de família, de amigos, pessoas que você convive no trabalho, porque muitas vezes essas pessoas vão te colocar mais para baixo ainda. Então, às vezes, se você tem uma rede de apoio, de um profissional que entende daquilo, que cuida daquilo, que já passou por aquilo, que vai conseguir te auxiliar para você passar por esse período, às vezes de forma até um pouco mais leve, te fortalece para lidar até com essa rede de apoio ou falta de apoio que está do seu lado, né? Então, busque ajuda, busque pessoas que já passaram por isso, profissionais que são especialistas no assunto, para passar por esse momento e que é transitório, é transição. A transição. Não é o fim, gente. É só Aham. uma transição. Bom, já estamos quase no fim, né? Mas deixa eu ler aqui o que as meninas estão falando aqui. Tamires disse assim: são poucas mulheres que se apoiam. Realmente, Tamires, são poucas, mas essa mesa aqui é para essas, tá? Para essas mulheres que se apoiam e querem ver nas outras mulheres um crescimento tanto quanto o seu, sabe? E eu acho que essa posição de nos apoiar, de nos ajudar. Eu acho que você falou um pouquinho sobre isso, né, Pri, no que você escreveu lá no formulário. Que, tipo, a sororidade, né? Que não é uma coisa que vem naturalmente de outras mulheres. Não é todo mundo que vai te apoiar simplesmente por apoiar, né? Mas é assim o mundo, né? Hoje de manhã até me inspirei lá, gravei um vídeo falando sobre isso. Ninguém é obrigado a te ajudar a nada. Ninguém. Ninguém. Ninguém te deve nada, entende? E nem seus pais, tá? Então tem gente aí que às vezes não prospera e não cresce porque acha, ai, minha mãe tinha que ter feito isso, ai, meu pai tinha que ter feito aquilo, ai, se tivesse me feito estudar, ai, se tivesse me colocado numa faculdade. Tá, criatura, mas você tá fazendo o que hoje? Hoje você já é adulto, hoje você pode ir lá e fazer um FIES, Você tá vivo ainda, né? Exatamente. Então vai, faz o negócio acontecer, para de ficar culpando os outros. Ninguém é obrigado a fazer nada por você, nem outra mulher é obrigada a fazer nada por você, nem a sua chefe é obrigada a fazer nada por você. É você que tem que fazer por você. Mas esse apoio, esse olhar, e quando a gente se esbarra com mulheres assim que pensam grande, que sonham grande e que te motiva a isso também. Eu falei, o que a Pri falou pra mim ali numa conversa fez toda a diferença pra mim. Talvez ela nem saiba que ela tinha me falado isso, que isso fez diferença, que alugou um triplex na minha cabeça. Mas alugou e me fez me enxergar de outra forma. Então, custa, às vezes, você olhar para uma mulher e dizer que ela é linda. Custa você olhar para alguém e falar assim, cara, você pode mais. Você tá na inércia do seu sucesso. Tipo, você pode, sabe? Se mergulha nessa piscina aí, se joga, abre a câmera e faz uma live, abre a câmera e grava essa beleza toda para as pessoas ver. Começa a falar o que você tem de bom para falar, porque as pessoas querem ouvir. Então, eu fico falando olhando pra câmera, né, Pri? Eu tô achando que eu tô só gravando aqui. Mas as pessoas querem ouvir, né? As pessoas precisam disso. Então, esses são poucas mulheres que se apoiam. Eu acho que é uma responsabilidade nossa que se apoia trazer cada vez mais mulheres para essa mesa, sabe? Para esse lugar. Que aqui é um lugar de apoio e de crescimento. Eu acho que a gente, quando tá nesse mundo, empreendendo, enfim, convive com outros empresários, com outras empresárias, eu observo muito como que essas pessoas, como que esses líderes são para quem tá com elas, assim, com eles no geral, para a equipe, para colaboradores, enfim. Porque não tem como, eu acredito, você montar um negócio, criar um negócio, com uma cultura forte, pensando só no seu cliente. Eu acho que quem tá com você ali,
por trás, né, nos bastidores, a sua equipe, as pessoas que estão com você, no meu caso, a minha equipe é composta só por mulheres, então por isso que entra, inclusive, essa palavra sororidade, que eu acho que com o tempo essa palavra ela foi se banalizando na internet também, e não tem como eu melhorar a vida das minhas clientes e não melhorar a vida das pessoas que trabalham comigo. Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto é você querer que as pessoas que estão com você também prosperem para você entregar o melhor para os seus clientes. Então, assim, essa de que pensar só no cliente, o cliente, o que que a gente vai fazer pelo cliente? Não, e o que que eu estou fazendo pela minha equipe para que ela prospere, para que ela consiga trabalhar bem, para que ela consiga crescer, evoluir, para que ela consiga enxergar que essa profissão aqui faz ela prosperar, que a minha empresa, que o meu ambiente, que a minha marca também prospera junto com ela. É aquela velha frase, né? Não tem como você melhorar a vida de outra pessoa e a sua não melhorar também. Uhum. Então, acredito muito nisso, assim, sabe? Pri, você trouxe uma coisa, gente, que nossa, foi ouro, viu? Ouro mesmo, assim, quem tá aqui, anotem isso, tá? A Alana tá aqui, eu vi que ela mandou, me identifiquei demais com esse erro, e é o maior aprendizado, né? Thaís falou, amando pensar fora da caixinha com todo esse conteúdo, muito legal, meninas, a interação de vocês. É muito gratificante fazer parte da marca Pense. Muito bom ouvir vocês. A Aline disse, Sara que disse, né, que é muito gratificante. Você disse uma coisa que é ouro, Pri, que é ouro, e que eu tenho dito para muitos alunos de mentoria que são empresários de equipe, né, que têm equipes grandes e pessoas que estão construindo uma equipe também. Foque em ajudar a sua equipe a crescer. Quanto mais você pensar em equipe, em ter a sua equipe ter uma agenda cheia, uma equipe crescer, uma equipe ganhar dinheiro, mais fiel essa equipe vai ser dentro do seu negócio. E prova disso é você, né? A busca que você tem, Pri, hoje em investir em rede social, investir em tráfego, investir nas meninas, para que as meninas estejam sempre crescendo, eu acredito que não é só esse, mas eu acredito que é um dos segredos do seu sucesso hoje de ter uma equipe. Porque muita gente quer isso. Só que o que que acontece? E eu já vi muitos empresários montar salão sem ser cabeleireiro e não dá certo. Monta o salão, dá um tempo lá, depois de ter montado o salão, não dá um ano, já tá fechando o negócio, investiu milhões, investe muito dinheiro, por quê? Olhe para o negócio da beleza só como uma fonte de entrar dinheiro. E, gente, quando a gente começa uma coisa, quando a gente faz algo pensando só em benefício de si próprio, não se sustenta, não adianta. Agora, se você abre um negócio para trazer um conceito diferente para cliente, para ajudar outras pessoas a prosperar através da sua ideia, não tem como não dar certo. E essa frase, ela é uma filosofia de vida. Não tem como eu não crescer se o meu objetivo é ajudar outras pessoas. Você vai crescer, a sua vida vai ser melhorada. Por quê? Porque o seu objetivo de vida é servir. E trago de novo, reitero de novo, gente. Olha só. Na Bíblia, é bíblico isso. Quais são os mandamentos? É a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como a ti mesmo. Quando eu quero que o outro ganhe dinheiro e cresça, eu tô amando ele como eu amaria a mim. Porque eu quero ter dinheiro, eu quero crescer, eu quero trocar de carro, eu quero comprar um apartamento, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. E eu quero isso para as pessoas que estão ali comigo também. Não quero isso só para mim, eu não quero só ganhar dinheiro com você. Eu também quero que você viaje, eu também quero que você conquiste as coisas. Eu também vou vibrar com as suas conquistas, né? A Thaís fez uma. Peraí, já vou ler as perguntas. Deixa eu vir aqui. Peraí, que eu tenho mais uma coisa para trazer aqui sobre essa questão, esse papo de liderança, que é uma coisa muito, muito legal. E você é muito admirada por isso, Pri. Porque você, sendo empresária, você consegue pensar nas meninas, você consegue pensar nesse crescimento para elas. Todas as vezes que eu ofereci para a Pri uma ferramenta nova para ela implementar no salão dela, que gerasse custos e que fosse para a equipe dela, ela nunca vou pensar. Eu quero. Se é para minha equipe, se é para o bem dela, se é para elas crescer, vamos fechar. Então, e eu não falo isso só para mim, não. Eu falo isso em relação a palestra que você levou lá para as meninas, curso que você levou para as meninas. Então, assim,
Não tem, sabe? O foco é fazer com que a sua equipe cresça. Então, cabeleireiros, vocês que são cabeleireiros e donos de salão, levem isso para o coração de vocês. Uma liderança eficaz, uma liderança que dá certo, não é pensar só em si, não é só pensar na sua agenda, não é só pensar em tráfego pago para você, é pensar para a sua equipe também. Porque uma equipe que está no seu negócio, que está ganhando dinheiro, que está crescendo, que está conquistando clientes, que está crescendo dentro do seu negócio, é o melhor jeito de fidelizar a equipe, tá? Porque a gente às vezes só quer fidelizar cliente, mas esquece que fidelizar a equipe também é muito importante. Sim. Só falta ter uma Pense e uma Priscila em Portugal. Vem aqui. Caramba! Gente! Olha, não fala muito não, que eu sou corajosa. Não me empurra que eu já tô na beira. Tipo isso. Eita, Ai. imagina, Pri, uma franquia, Pense, hein? Quem sabe, né? Ai, gostei. Isso aí, Jéssica, vai empurrando ali. Olha, a Thaís mandou assim, ó, para você, Pri, o que diferencia uma boa ideia de um negócio que verdadeiramente funciona? Uma boa ideia de um negócio que verdadeiramente funciona. Acho que antes de funcionar vem a ideia, né? Então, vamos pensar aqui na ideia como um todo, assim, de um negócio. Vamos colocar assim. Acredito que quando você tem uma ideia, que você é criativo naquela ideia, você fazer funcionar ou não vai depender de tudo que você busca, de tudo que a gente falou aqui, por exemplo. Vai depender do quanto você se conhece, do quanto você se permite errar e acertar, ser corajosa e recomeçar, do quanto você está preparado para liderar. E eu não digo preparado assim, estou pronto, sabe? Do quanto eu estou disposto a buscar, na verdade. Então, acredito que isso que diferencia a ideia de um negócio realmente que funcione, né? Que seja funcional. Então, a partir do momento que você tem a ideia, que você cria aquilo, que você se conhece, que você se permite errar, acertar, e você constrói uma equipe com tudo isso que a gente já falou aqui, que você tem essa visão de que outros prosperem para você também prosperar, acho que você faz um negócio funcionar, enfim, vitalício, assim, quase. Uhum. Perfeito, até porque, reiterando aqui o que a gente tinha falado anteriormente, que você teve uma loja, então a loja foi uma boa ideia, era uma boa ideia, era um bom negócio, Sim, mas chegou um certo momento que não fazia mais sentido para você ter aquilo, sim. né? Era uma boa ideia, é um bom negócio. Quantas pessoas não prosperam tendo uma loja, tendo uma marca de roupa? Quantas pessoas não crescem com isso? Mas para você, naquele momento, já não fazia mais sentido com a sua identidade, com aquilo que você queria construir, né? Eu acho que é muito de quem você é e o que você quer também, né? Então, assim como eu não prosperei naquilo, naquele negócio, mesmo tendo uma boa ideia, como você falou, outras pessoas, outros líderes prosperam tendo a mesma ideia, sabe? É isso mesmo. É muito da identidade, daquilo que você quer, né? E agora, já partindo, gente, pro final, né, do nosso podcast, eu ainda tenho algumas perguntas que são mais... são tão profundas assim, né? O que ser mulher significa para você hoje, Priscila? Tá em constante busca, assim, pela minha evolução, pelo crescimento, por ter essa capacidade de recomeçar. Você ser para você e ser para o outro também, que a gente falou aqui muito também sobre isso. Você ter... Fugiu a palavra agora, meu Deus. O autoconhecimento, né? Então,
cada vez que você se conhece, e quanto mais você se conhece, mais você entende o que é ser mulher para você e para as pessoas que convivem com você, assim, sabe? Além de tudo que a gente já falou sobre recomeço, sobre coragem, sobre fé, acho que ser mulher é um compilado de tudo isso, assim, sabe? Então, eu amo ser mulher, gente. Você disse algo forte numa conversa que nós tivemos ali, que você acredita que não precisa ser dura para ser respeitada como líder. Muitas pessoas Uhum. associam. Eu tenho que ser mais brava? Será que eu preciso ser mais firme? Será que eu fui mole demais? Quando você percebeu que leveza também é força, Pri? Acho que a partir do momento que eu comecei. Só para introduzir assim, quando eu pensei em formar a equipe, eu não acreditava que eu era capaz de liderar, para você ter uma ideia, assim. Eu achava que liderar não era para mim, que lidar com pessoas não era para mim. E aí a gente volta lá naquelas crenças da infância, que eu sempre fui uma criança que não conseguia me impor. Eu sempre fui uma criança que não conseguia tipo assim, que apanhava das outras crianças. Então, se você volta lá no seu passado e revive isso e traz isso, assim, então, no início eu não me enxergava como líder e não acreditava que eu conseguiria liderar pessoas, assim. Então, só voltando para sua pergunta, Rafa, que eu acabei Uhum. me perdendo aqui, mas Você trouxe, Pri, uhum. para mim que nem todo mundo. Você Aham. percebeu que você não precisa ser dura para ser Ah, sim, respeitada. sim. Eu Que você tava. foi lá na infância e trouxe que as situações que você viveu, que talvez Sim, você. tava As tentando crenças, né? lembrar. Mas só um pouquinho. Olha só, que mesmo e que você me disse assim, que quando você montou sua equipe, você ainda não acreditava que você poderia ser uma boa líder, mas Aham, mesmo assim você fez. Gente, o sim, mundo é de quem faz o negócio acontecer. sim, Ah, eu não sou uma boa empresária. Menina, começa. Você vai aprender no caminho. Ah, eu não tô boa nisso. Começa. No sim. caminho você vai aprendendo. Isso aí. Tava tentando lembrar essa palavra, dura, né? Que Dura. você não precisa ser dura, enfim. É, Eu, eu, eu não acredito que você ser duro ou você ser, sei lá, bravo, enfim, qualquer outra palavra que a gente queira usar, seja sinônimo de você ser respeitado, sabe? Eu acho que você é respeitado sendo você, impondo os limites, tendo diálogo, se comunicando com as pessoas que trabalham com você ali. Então, eu não acredito que eu preciso ser dura para ser respeitada, sabe? Eu acho que isso eu levo não só para liderança, assim, é para minha vida, para o meu relacionamento, para o meu casamento, para o meu relacionamento hoje com a minha filha. Talvez eu não precise ser dura com ela para que ela me respeite, sabe? Então, acho que faz muito sentido, assim. A mulher sábia não edifica só o lar, viu? Edifica os negócios, edifica tudo. Sim. Ah, você aprendeu que nem toda mulher vai apoiar outra mulher. Quão duro ou como foi descobrir isso, ter enxergado isso e vivido isso na própria pele? Acho que atualmente isso é ainda mais duro, né? Porque a gente fala tanto em feminismo, em sororidade e tudo mais, que a gente muitas vezes acredita que o outro ou a outra mulher vai ser assim com a gente, né? Então, foi muito duro depois do meu período ali de maternidade, que foi um momento, enfim, puerpério, de muita fragilidade também, né? Como mulher, como mãe. Passar e ouvir de várias outras pessoas e de várias mulheres que, caramba, nesse momento da sua vida você não vai ser capaz de tocar o negócio sozinha, né? Eu cheguei a escutar, olha pra você, se você tem condições de continuar.
E assim, eu sabia que naquele momento eu não tinha condições de estar, mas eu tinha condição de continuar. Então, acho que essa fase foi muito dura, assim, pra mim. Entender isso e, mais uma vez, ter coragem de passar por isso, assim, sabe? Então, você citou algumas coisas, alguns versículos da Bíblia, e eu lembro muito de que quando eu decidi encerrar esse vínculo da sociedade e tudo mais ali logo após a minha maternidade ali, após o nascimento, né, da minha filha, que eu passei uma noite inteira chorando no quarto dela. Eu me lembro, assim, de ficar sentada na cadeira de maternidade, de chorar e às vezes ela mamando e a lágrima escorrer até o rostinho dela, assim, e eu me culpando muito por estar vivendo aquilo e também olhar para ela e pensar assim, cara, você vai ter uma mãe corajosa que vai passar por isso. E aí, voltando à questão de versículo bíblico, eu lembrava muito: o choro dura uma noite, mas passa ao amanhecer. E eu tomei isso naquela noite, assim, como verdade, assim, sabe? Eu falei: amanhã eu vou chorar tudo que eu tenho pra chorar hoje à noite, mas amanhã eu vou acordar, eu vou sentar com a minha filha no meu colo, com a minha filha do meu lado, com a minha filha no carrinho, com a minha filha muitas vezes indo comigo pro salão e vou passar por isso, assim, sabe? Uhum. Por mais que eu olhasse pra tudo e pensasse assim: meu Deus, tem condições? Você tá louca? Você tem condições de continuar? Ai. É aquela insegurança, né, da mulher que a gente também falou. Mas foi exatamente isso. E fez acontecer, né? E tá É, fazendo, né, tô Pri? Eu tenho fazendo. certeza que a Maitê tem muito orgulho de você e que vai ter muito mais ainda quando cada vez os anos passar e ela poder entender melhor cada vez a grande mulher que ela tem como mãe. Sim, Você acredita que a maternidade, ela te deixou mais forte, assim, para os negócios? muito. Eu acredito que ser líder fez eu me tornar mãe, né? E venho me tornando mãe. Mas eu acredito que ser mãe fez eu ser uma melhor líder também. Uau! Então, acho que eu não estava preparada para uma coisa, mas essa coisa me preparou mais ainda para outra, sabe? Sim. Então, é Que lindo. exatamente isso. Que lindo isso, porque assim, muitas mulheres, trazendo, reiterando aquilo que falaram pra você, acredita que ou é uma coisa ou é outra, né? Sim, Pra gente poder ser uma boa empresária, você vai ter que abrir mão de família. Pra você poder ser uma boa em uma coisa, você vai ter que não ser tão boa em outra, né? E o Invicta é pra essas mulheres que acreditam que a gente pode ter tudo, né? E a Pri é uma sim. prova disso. Pri, pra você, pra gente encerrar, gente, com chave de ouro esse episódio, né? Pra esse episódio que foi o primeiro de muitos, se Deus quiser, né? Pra você, o que é ser invicta? É você ter coragem para recomeçar sempre que for necessário, mesmo quando duvidem de você, mesmo quando falem coisas que vai te deixar insegura. Eu acho que a palavra que eu mais falei aqui, que eu mais usei é você recomeçar, ter coragem para recomeçar, ter fé, acreditar. E não só isso também, né? Eu acho que isso seria, de fato, muito superficial. Mas é você ter coragem, recomeçar e buscar. Que foi o que a gente falou muito aqui sobre educação, sobre conhecimento, pessoas. É você buscar sempre. Ela é uma fênix. É isso mesmo, Tamires. Ai, que maravilha, Ai, gente. Vou deixar a Pri primeiro dizer pra você, Pri, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada mesmo por você ter topado vir. Eu espero que esse papo tenha contribuído tanto para a sua vida quanto contribuiu para a minha, quanto contribuiu para quem está aqui nos assistindo até agora.
eu quero dizer assim, Pri, que eu te admiro muito. Te admiro como mulher, como mãe, como esposa, como empresária, como líder. Admiro mesmo. Para mim é uma honra ter você sentada na minha mesa de alunas. Porque quando a gente brincou na segunda-feira que estávamos juntas, né? Que se eu chegar, né? Tá com 35, Pri? 35. 35 anos, com esse shape, gente, com toda essa maturidade, eu vou chegar muito bem, muito feliz, muito honrada, né? Falta pouco, né, gente? Então vou ter que correr, porque eu já tô com 31. Mas assim, eu te admiro muito, muito, muito mesmo. Eu espero que quando você se olhar no espelho, que em algum momento você se perguntar, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu será que o que eu tô fazendo faz sentido? Pode ter certeza que faz. Pra minha vida, muitas e muitas vezes Deus usou você para me falar sobre autoconfiança, sobre cuidado e me mostra até hoje que é possível, sim, a gente recomeçar, a gente amar de novo, a gente ser amada, a gente construir uma família, apesar dos pesares, a gente construir uma equipe de pessoas que sabe, que desejam um negócio, desejam o sucesso do negócio. Então, muito obrigada, tá? Eu te admiro muito do fundo do meu coração, tá? Eu que te agradeço, assim, pela oportunidade de falar um pouco sobre mim e acho que até reviver de onde a gente vem, quem a gente foi, quem a gente é, quem a gente está se tornando, é muito importante e muitas vezes a gente não para isso, né? Então, poder escutar isso aqui depois, enfim, poder alcançar outras pessoas também, acho que não é algo só para mim ou só para você. E faz muito sentido com tudo que a gente falou, poder agregar na vida de outras mulheres também é muito gratificante para mim, assim, sabe? Eu que agradeço. Foi lindo. E obrigada também à nossa audiência, as meninas que estão aí até o final. A Jéssica disse excelente podcast, Tamires aí, ó. Número 1, lindas, amei, quero mais. Ó, Tamires, quem sabe você, hein? Já tá na minha mira. Se prepara. A Thaís, esse podcast foi muito cirúrgico, amei. Obrigada, amiga. Obrigada pelo seu apoio, por estar aqui. E assim, gente, a Eli ali, a Lia, ó, a Lia, a Rafa maravilhosa. Gente, muito obrigada, viu, pela interação de vocês. Muito obrigada. A gente decidiu de última hora fazer essa transmissão mais profissional aqui para ficar legal para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E no decorrer das semanas aí, a gente vai postando alguns cortes, eu postando daqui, a Pri postando de lá. E aí vocês vão acompanhando mais, né? Acompanha, Emanuele Araújo, acompanha a Priscila pelas redes sociais, mas ouvir de perto a história por trás de cada fase da sua vida foi ainda mais inspirador. Uma mulher tão forte, autêntica e grandiosa fez admirá-la ainda mais. Ai, vai fazer eu chorar no final. Obrigada. Ai, que bom que você me acompanha. Eu fico feliz, assim, de escutar isso, sabe? De outras mulheres que às vezes a gente, mesmo ali vendo números de seguidores, a gente acha que a gente não tá falando pra ninguém, né? A gente acha que tá falando sozinha. Mas uma vez ou outra, alguém sempre fala comigo que algo que eu falei tocou ela, enfim. E às vezes isso nem é tão significativo pra gente naquele momento, sabe? E é justamente o que a gente falou aqui agora até no final, de saber que a gente pode alcançar outras pessoas é muito gratificante. É melhorar a nossa vida e a do outro também, né? Exatamente. É isso. Muito obrigada, gente. Ó, o Anderson mandou aqui também, ó. Um beijo pra todas. Muito obrigada e aguardem, tá? Que mês que vem tem de novo. E aí, agora vocês convidam as amigas pra estar aqui, ok? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.